O estágio jurídico é muito importante para a formação acadêmica. É a oportunidade em que o estudante tem de materializar o conteúdo visto em sala de aula e aprender com a prática. Nesse período surgem várias dúvidas, dentre elas em qual órgão ou escritório eu devo estagiar, e a resposta para essa pergunta é bem simples. Eu costumo dizer que quem faz a faculdade é o aluno. Não adianta você ser estudante de uma universidade federal e não se dedicar. Da mesma forma que você pode estar em qualquer faculdade e ser um excelente aluno. Infelizmente, o que existe é um preconceito em presumir que o aluno da federal vai ser melhor do que o aluno de qualquer outra faculdade. Nós não podemos generalizar. Em todas elas vão ter alunos excelentes, mas também alunos que não se dedicam. E da mesma forma é no estágio. Não existe o melhor lugar para se estagiar. Quem faz o estágio é o estagiário. A diferença está apenas na matéria ou na experiência que aquele órgão ou escritório vai lhe proporcionar. Afinal, o objetivo principal é aprender. Então não pense que somente no escritório de advocacia que você terá a oportunidade de aprender alguma coisa ou de elaborar alguma peça processual. Inclusive o escritório ele pode lhe passar apenas trabalhos administrativos. Então se você se dedicar, for esforçado, ter vontade de aprender, independentemente do lugar que você esteja, você terá uma boa experiência. Dependendo do órgão público em que você esteja, você vai aprender da mesma forma, vai elaborar a peça processual do mesmo jeito. Não há muita diferença, por exemplo, entre um escritório de advocacia e uma procuradoria. A procuradoria nada mais é do que um grande escritório composto por advogados públicos. Eu tive a oportunidade de ser estagiário da Procuradoria da Fazenda Nacional e lá eu tive uma experiência incrível. A Procuradoria da Fazenda ela é dividida por setores. Então, por exemplo, existe o setor responsável pela execução fiscal, outro setor que será responsável pela atuação nos tribunais superiores. Então, dependendo do setor em que você for alocado, você vai ter uma experiência diferente. No meu caso, eu fiquei no setor de execução fiscal. Então, eu aprendi muito sobre processo civil, aprendi a atuar dentro de uma execução fiscal, como que funciona, qual a finalidade. E já no setor de atuação dos tribunais superiores, o estagiário vai ter a oportunidade de ter contato com recurso especial, com recurso extraordinário. E então uma procuradoria, uma defensoria pública são experiências incríveis. Uma outra dúvida que surge bastante é com relação ao quando. Quando eu devo estagiar no escritório? Quando que eu devo estagiar em um órgão público? De acordo com a Lei número 11.788, que é a Lei do Estágio, lá no artigo 11, prevê que o estágio não poderá exceder a 2 anos em um mesmo órgão ou escritório, com exceção quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Mas a regra geral é que você não pode ficar mais de 2 anos em um estágio. Desse modo, se você estiver cursando os últimos semestres da faculdade e estiver estagiando em um órgão público, ao concluir o estágio, seja pelo limite de 2 anos, seja pela colação de grau, infelizmente você não poderá, entre aspas, ser efetivado, uma vez que o ingresso no órgão se faz mediante concurso público. Agora, se você está num escritório de advocacia, ao concluir o seu estágio, o escritório, por fazer parte da iniciativa privada, ele poderá te efetivar, seja como advogado, seja como assistente. O importante é que você terá a oportunidade de continuar no escritório em que você ingressou como estagiário. Então a dica que eu dou é sempre essa: se você tiver a oportunidade de estagiar em órgão público nos primeiros semestres da faculdade, até o 7º semestre, é o ideal, você terá uma experiência incrível. A partir do 7º semestre você já está ingressando no final do curso. Inclusive, a partir do 7º semestre você pode obter a carteirinha de estagiário da OAB. Com ela você terá mais oportunidades de ingressar em um escritório de advocacia
tendo em vista que o estagiário inscrito na OAB possui uma série de prerrogativas que facilitam o dia a dia do escritório. Quando eu estava no segundo semestre da faculdade, eu participei de um curso ofertado pela OAB. O curso era sobre a capacitação do estagiário jurídico e foi um curso excelente. Me abriu uma visão sobre o mercado e desde então o meu sonho era conseguir um estágio na área jurídica. Uma pena que eu só consegui o estágio no quinto semestre, quase 1 ano e meio depois. Nesse meio tempo eu fiz várias provas para estagiário de órgãos como o Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública da União, o Tribunal de Justiça do DF, e reprovei em todos. Eu estava muito no iniciozinho ali da faculdade, né? Nem tinha visto processual ainda, e isso dificultou bastante, né? Que eu conseguisse êxito na aprovação para ingressar nesses órgãos. Então no quinto semestre eu já sabia um pouco mais das coisas e as aprovações começaram a acontecer. Eu fui aprovado para estagiário da Advocacia Geral da União, para o Ministério da Educação e para a Procuradoria da Fazenda Nacional. E foi lá na Procuradoria que eu tive a oportunidade de ter contato com o direito tributário. Foi lá que eu descobri a minha grande paixão, porque até então eu não gostava muito de civil, não gostava de penal, muito menos de trabalhista. Falei, meu Deus do céu, já estou na metade do curso e eu não me encontrei ainda. E eu só ia ter tributário no último ano da faculdade. Então a Procuradoria foi uma grande experiência, foi a oportunidade que eu tive de conhecer a matéria que eu mais amo na vida. Nesse card que está aparecendo agora na sua tela encontra-se o nosso primeiro podcast, no qual eu falo sobre a importância do direito tributário, o que ele representa para mim. E essa experiência com o estágio foi decisiva para mim escolher a minha área de especialidade, a minha área de pesquisa, de estudos. E sou muito feliz com a área que eu escolhi para minha vida, graças ao estágio jurídico.